reflexão antropológica remonta seus primórdios à antiguidade clássica. Figuras como Heródoto, Aristóteles e Xenofonte na Grécia e Lucrécio e Tácito em Roma já demonstravam a preocupação em pensar em si mesmos enquanto seres humanos e nas suas relações com o outro. Homero, Hesíodo e os filósofos pré-socráticos já se questionavam a respeito do impacto das relações sociais sobre o comportamento humano. Observavam esse impacto sob dois aspectos: primeiro mítico, como enumera a Odisseia de Homero e a Teogonia de Hesíodo; segundo racional, valorizando muito mais a apreensão da realidade no dia a dia da experiência humana, como preferiam os filósofos pré-socráticos. Já no início da Idade Média, Santo Agostinho, um dos pilares teológicos do catolicismo, descreveu as civilizações greco-romanas pagãs, vistas como moralmente inferiores às sociedades cristianizadas. Embora não existisse ainda como ciência, o saber antropológico participou das discussões da filosofia ao longo dos séculos. Durante a Idade Média, muitos escritos contribuíram para a formação de um pensamento racional. Não obstante, o que marca o grande encontro com o outro, com o diferente, é o descobrimento do novo mundo. O Renascimento passa a explorar esse grande espaço até então desconhecido e começa a elaborar discursos sobre os habitantes desses locais. O outro é confinado no campo da natureza e tratado como selvagem por não ser possuidor de cultura, ou seja, não ter escrita, tecnologia, economia, religião organizada, leis ou Estado, como era a sociedade europeia. O século XIX é marco verdadeiro da constituição da antropologia como disciplina autônoma. A partir daí, as ciências antropológicas passaram a apresentar uma subdivisão em antropologia física e antropologia cultural, esta última comumente assimilada ao conceito de etnologia. A Revolução Industrial já partia para o seu auge. O imperialismo e a era da conquista colonial da África e da Ásia culminam no Tratado de Berlim em 1885, o cientificismo e a busca pelo progresso. O pensamento antropológico, inserido nesse turbilhão de modificações, acaba refletindo essas transformações. O paradigma evolucionista incorpora-se à antropologia, surgindo assim o evolucionismo cultural. O evolucionismo cultural considerava a sociedade europeia da época como o apogeu de um processo evolucionário em que as sociedades aborígenes eram tidas como exemplares mais primitivos. Essa visão usava o conceito de civilização para classificar, julgar e, posteriormente, justificar o domínio de outros povos. Essa maneira de ver o mundo, a partir do conceito civilizacional de superior, ignorando as diferenças em relação aos povos tidos como inferiores, recebe o nome de etnocentrismo. É a visão etnocêntrica, o conceito europeu do homem que se atribui o valor de civilizado, fazendo crer que os outros povos, como os das ilhas da Oceania, estavam situados fora da história e da cultura. Essa afirmação está muito presente nos escritos de Poe e Hegel. Após a ampla difusão do pensamento evolucionista dentro da antropologia, este passa a receber críticas, sobretudo em relação ao método utilizado pelos evolucionistas. Um dos precursores dessa corrente contra o evolucionismo foi o alemão Franz Boas. Boas faz uma crítica ao método comparativo que tentava explicar costumes e ideias de notável similaridade encontradas aqui e ali. Ele pretende descobrir as leis e a história da evolução da sociedade humana. O fato de que muitos aspectos fundamentais da cultura sejam universais, ou que pelo menos ocorram em muitos lugares isolados, quando interpretada segundo a suposição de que os mesmos aspectos devem ter se desenvolvido sempre a partir da mesma causa, leva à conclusão de que existe um grande sistema pelo qual a sociedade se desenvolveu em todos os lugares, e que todas as variações observadas não passam de detalhes menores dessa grande evolução uniforme.
Esse método tinha como base a ideia de que fenômenos semelhantes devem-se sempre às mesmas causas. Por exemplo, se duas sociedades desenvolveram o uso do arco e flecha, elas encontram-se no mesmo grau de evolução e podem ser comparadas. Para Boas, esse método era falho, porque antes da comparação deveria ser levado em conta o processo histórico de desenvolvimento daquele objeto. A partir daí, se ambos tivessem uma causa histórica comum, poderiam ser ampliados os horizontes da comparação. Portanto, Boas parte de um método indutivo para análise das sociedades, ou seja, desenvolve a ideia de que cada cultura tem uma história particular e considerava que a difusão de traços culturais acontecia em toda parte. Esse relativismo cultural favoreceu o trabalho de campo, pois para o antropólogo compreender uma cultura seria preciso reconstruir sua própria história. O ofício do antropólogo. Daniel Simeão alguma vez já disse em uma de suas aulas ministradas no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Minas Gerais que a motivação para o fazer antropológico se resume em dois caminhos. Primeiro, de natureza objetiva, nos remete ao fato de que há uma área do conhecimento a ser descoberta e por isso a causa de seu estudo. Em segundo plano, a motivação subjetiva, em que o fundamento para o estudo da antropologia é de natureza pessoal, tais como conhecer outras culturas ou mesmo o descontentamento com a própria. Certo é que o sentimento de conhecer o outro, sendo coisas ou pessoas, fascina a alma do ser humano desde os seus primórdios, como algo que parece ser inerente à nossa própria essência. Para além daquilo que é incompreensível, a ciência materializa no mundo dos extremos o desejo humano pelo conhecer. E conhecer o outro é uma ciência refinada que perpassa de geração em geração como um arquétipo perfeito das estruturas de Kuhn.